Milhares de tubos pressurizados, cheios de gente, se lançam pelo ar a 650 km por hora. O transporte aéreo moderno reduziu viagens que levavam dias ou semanas para menos tempo do que o gasto com um jantar e um filme. Embora esses aviões sejam fantásticos, a estrutura que permite que sejam construídos ainda é mais impressionante do que os próprios aviões. A fábrica da Boeing na cidade de Everett, no estado de Washington, produz mais aviões grandes do que qualquer outra fábrica em toda a história da humanidade. É uma das superestruturas mais incríveis do mundo. Superestruturas. Há mais espaço neste prédio do que em qualquer outro do mundo. Milhões de peças entram numa das pontas do prédio. Da outra ponta saem os maiores aviões comerciais que já voaram, prontos para circular o globo terrestre. São milhares de pessoas montando centenas de aviões que valem bilhões de dólares. Esse prédio majestoso e impressionante fica a cerca de 50 quilômetros ao norte de Seattle e foi inicialmente projetado para produzir o 747 original, chamado de Jumbo, tendo sido ampliado para produzir os aviões de fuselagem larga de hoje, o 767 e o 777. Quando entrei neste prédio pela primeira vez, eu fiquei assustado. Me sentia como um camundongo, completamente perdido nesta vastidão. É um lugar incrível, imenso, onde você se perde com facilidade se alguém não lhe disser para onde ir. Você se sente como uma formiga engatinhando dentro do maior prédio. É uma cena que você nunca mais esquece. O tamanho é importante quando se monta os maiores aviões de transporte do mundo, e este lugar está no topo da lista quando o assunto é tamanho. A área coberta aqui é de quase 400 mil metros quadrados. Você podia pegar a Disneylândia, trazê-la lá de Anaheim, colocar tudo aqui e ainda sobrariam mais de 30 mil metros quadrados para estacionamento. Esta construção mágica é o maior prédio do mundo em volume. Cerca de 25 mil pessoas vêm trabalhar aqui todos os dias. E é como uma pequena cidade, sem dúvida. Para se ter uma ideia, o nosso prédio principal de fabricação tem mais de 600 mil metros quadrados. Debaixo deste teto cabem 75 campos de futebol, ou 910 quadras de basquete, ou um bairro de 2.000 casas. Não importa a comparação, a conclusão é uma só. Ele é grande. Pensamos em colocar um campo de golfe lá, mas isso seria um pouco esportivo demais. Até as portas de entrada são construídas em escala inimaginável. Cada porta é composta por 6 painéis que devem ter uns 24 metros de altura e uns 15 metros de largura. É como se fosse um campo de futebol americano virado de lado e deslizando sobre rodas. Quando um avião se esgueira por essas portas com suas asas que medem 64 metros de ponta a ponta, ele está praticamente pronto para voar. Por trás dessas portas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um procedimento repleto de coreografia transforma peças em aviões. É impressionante você ver 1 milhão de peças se juntando e virando um avião que funciona. É incrível, e você vê milhares de pessoas ali, cada um executando sua pequena tarefa, e todas essas pequenas tarefas juntas acabam produzindo um avião. É realmente impressionante. Esta fábrica foi projetada para produzir 21 aviões por mês a plena carga. As pessoas que trabalham aqui já fabricaram milhares de jatos de fuselagem larga. Estima-se que os aviões comerciais fabricados pela Boeing já tenham transportado em conjunto cerca de 13 bilhões de passageiros a uma distância equivalente a 265 mil viagens de ida e volta à Lua. O primeiro passo necessário para produzir todos esses aviões que voam feito loucos começa com a disposição interna da fábrica. Basicamente, as peças chegam em conjuntos pré-montados de todas as partes do mundo. Os componentes do jato são montados para formar conjuntos maiores. Nesta área são montadas as asas, os estabilizadores horizontais e verticais, além da seção de cauda. Nessa outra área, painéis curvos de alumínio são usados para montar a fuselagem. Depois, esses conjuntos são unidos numa área central e a montagem começa a se parecer com um avião.
Quando o avião se aproxima das portas mais largas do hangar, mais componentes são adicionados e ele sai do prédio completamente montado. O processo de fabricação é o mesmo para os 3 tipos de avião. As 3 linhas de montagem funcionam simultaneamente. Nós nos orgulhamos muito da velocidade com que conseguimos montar um 747. Se contar da hora em que a primeira peça entra na fábrica até que o avião seja entregue a uma companhia de transporte aéreo, não se passam mais de 4 meses. O mais novo modelo da Boeing, o 777, já foi projetado tendo a fabricação em mente. Esse avião enorme é montado em apenas 70 dias. Peças e componentes chegam de vários países e de todos os 50 estados norte-americanos. Eles chegam de trem, de navio, de avião e de caminhão. As vigas mestras e o revestimento das asas são tão grandes que têm de ser transportados num caminhão projetado especialmente para isso e que requer 2 motoristas. Esses supercaminhões são quase como o primeiro passo do processo de montagem do avião. Dentro de 4 meses e meio, essas vigas de asas farão parte de um avião pronto. Lá atrás fica a nossa linha de montagem da asa do 777. Faz parte do nosso Centro de Responsabilidade pela Asa, ou CRA, conjunto de áreas responsáveis pela fabricação de nossas asas. As asas começam a tomar forma com o auxílio dessa máquina, que fica num dos setores mais automatizados da linha de montagem do 777. As máquinas automáticas de rebitar fazem um furo que atravessa a longarina e o revestimento da asa. Depois limpam o furo e introduzem um rebite. Cortam a cabeça do rebite no nível do revestimento. No pique de produção, fazem isso 4 vezes por minuto. Se esse serviço fosse feito por um chapeador, levaria 4 vezes esse tempo. Os pobres mortais não conseguem duplicar a precisão das máquinas necessária para obter uma superfície de asa perfeita. As superfícies das asas têm de ser bem lisas para permitir o fluxo ininterrupto de ar, o que melhora a eficiência do avião. A asa também é um tanque de combustível. Se você olhar ali, vai ver asas completas no chão. No processo de sua fabricação, há uma fase chamada de selagem, durante a qual cada junta e cada furo é revestido para garantir um local seguro, onde vamos colocar nossos tanques. Para verificar se há vazamentos, eles enchem a asa com gás de amônia. Em seguida, pulverizam um composto por fora da asa que fica azul se entra em contato com o gás, se houver vazamentos. Por essa razão, cada rebite, cada junta e cada parafuso tem de ser selado e resselado ao longo de todo o processo de fabricação. Esta é a estação de montagem da asa no avião. Nesta parte da fábrica, usando essa ferramenta, montamos a asa na fuselagem. E aqui é uma área muito crítica, onde as asas se unem ao corpo do avião. A viga de proa é a parte central da aeronave. É a peça sobre a qual todo o resto do avião é montado e é também a peça central da fuselagem, como vocês podem ver. E agora vamos ao componente mais pesado do 777. São necessários 2 guindastes para transportar essa seção, que pesa mais de 45 toneladas. Ela é também a seção mais forte do 777, que recebe todo o esforço necessário para fazer 300 toneladas saírem do chão, pois esse é o peso total do avião. Depois da decolagem, parte dessa tensão se espalha por toda a fuselagem. Mas se houver qualquer coisa de errado com a seção da asa, o avião não chega a sair do chão. Uma vez que a seção central do avião esteja montada, o jato de passageiros mais avançado do mundo começa a tomar forma. Mas tanto esse modelo quanto o prédio onde ele é construído devem sua existência a outro modelo de avião que quebrou muitos recordes. Eu levo grupos para visitar a fábrica e ninguém acredita que essa coisa tenha 400 metros de comprimento e uma largura de 1.200 metros. Mas se você fica de pé aqui e olha para o fim do corredor, você pode ver que ele não termina nunca. Isso é uma coisa assombrosa. Esse prédio deve sua existência ao 747, o avião a jato que mudou o estilo de voar. O modelo mais recente da série, o 747-400, é conhecido como o Rei dos Céus, e ele tem tanto uma bela história de família quanto os predicados necessários para merecer esse título. O Boeing 747 é o maior avião de passageiros que existe e já transportou 3 bilhões e 300 mil pessoas, ou seja, quase a metade da população do mundo desde que decolou pela primeira vez. Mas quando Bill Allen apertou a mão de Juan Trippe da Pan Am, sinalizando um acordo para projetar, fabricar e entregar 25 desses novos jatos gigantescos, ele não tinha nenhum prédio onde pudesse montá-los.
A Boeing havia anunciado que iria fabricar um avião comercial de grande porte. E em junho de 1966, eles anunciaram a compra desta área. Eles compraram esta área principalmente porque ela ficava perto de um aeroporto. O acesso ao transporte marítimo era fácil e havia uma ferrovia embaixo do morro. A área podia ser facilmente acessada por esses meios de transporte além do rodoviário. O valor do investimento representava um grande risco para a companhia Boeing. Por isso, no fim dos anos 60, começaram a aparecer boatos sobre a possível quebra da Boeing, caso o projeto do 747 não desse certo. A imprensa aparecia aqui para me entrevistar e eu tinha informação interna de que o projeto estava sendo financiado por 42 bancos. E se nós não atingíssemos nossas metas dentro dos prazos e tudo mais, a coisa ficaria muito difícil para nós. O encarregado do programa do 747, Malcolm Stamper, ouvia os críticos afirmarem que ele estava trabalhando num projeto impossível de ser realizado. Depois que comecei a trabalhar no programa, eu recebia cartas o tempo todo dizendo: você não sabe que isso não pode ser feito? Você ultrapassou tudo, todos os limites. Não importa o que seus testes bobos demonstram, você não vai conseguir decolar. Antes que o prédio começasse a ser construído, era necessário nivelar o terreno. As máquinas retiraram 6,5 milhões de metros cúbicos de terra da área. Isso é mais do que todo o movimento de terra que foi necessário para construir a represa de Grand Coulee. Mas nem todo esse rebaixamento podia eliminar o fato de que a área estava sobre um platô e a 5 quilômetros da linha férrea. Foi construído então um ramal, o segundo mais íngreme dos Estados Unidos, cuja inclinação é de 5,6%, para levar as peças dos aviões do nível do mar até a fábrica. O tradicional clima úmido da região noroeste do Pacífico apresentava outro problema. O que aconteceu foi que eles começaram a construir o leito do ramal numa inclinação muito grande, e as chuvas lavavam boa parte do que eles faziam. Mas se não tivéssemos a estrada de ferro, não poderíamos trazer os materiais nem para construir o prédio e começar a fazer o avião. Por isso tivemos que fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso foram apelidados de incríveis. A tarefa parecia impossível de ser realizada. O avião a jato que poderia mudar a face do mundo estava sendo montado dentro de um prédio inacabado que, por sua vez, também estava quebrando recordes de tamanho. As pessoas que enfrentaram esse desafio eram muito especiais. As pessoas que trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana para construir o prédio e montar o 747 de número 1 ganharam o apelido de Os Incríveis, e o apelido pegou. Esse grupo de pessoas estava literalmente construindo o prédio, enquanto montava o avião. Eles começaram por construir o prédio e quando em 75% dele já estavam prontos, eles começaram a acumular as peças do primeiro avião nas oficinas de apoio. E já estavam montando o avião quando o telhado foi colocado na ponta do prédio. E fizeram tudo isso em tempo recorde. E ainda fizeram com que o avião ficasse bem próximo do projeto original. E isso tudo foi feito por uma equipe que se uniu em torno do projeto. Imagine que o orgulho de ter conseguido esse feito vem de geração em geração entre os funcionários da companhia. E esses homens incríveis sentem muito orgulho quando relembram suas realizações. Ele tem quase o mesmo aspecto que tinha no dia em que concluímos a construção do prédio original. Todas as paredes e o teto e tudo mais. É como se a gente voltasse para casa. O que mais me surpreende quando se fala dos anos 60 é que fizemos aquilo tudo sem e-mail, nem correio de voz, nem computadores. Não tínhamos nada disso. Telefones. Tudo foi feito por telefones e cara a cara. Comunicação pessoal. Isso mesmo. Nem tudo era lama e prazos a cumprir. O grande projeto também gerou algumas histórias divertidas, como a dos peixes, que foi gerada pela necessidade de verificar a qualidade da água de uma poça criada pela construção. Podíamos acabar presos por isso. E aí encomendamos uns peixes e os colocamos naquela poça e eles sobreviveram tranquilamente. E a gente ia lá de vez em quando e pegava um peixe.